Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. O primeiro dever dos patrulheiros na grande patrulha organizada pelo Sr. Comandante foi o de investigar a Floresta Assombrada, em busca dos paradeiros de Waymar Royce e Benjen Stark, bem como de sinais da passagem dos selvagens por ali. Mas antes de partirem, Jon levou Sam Tarly até Lord Mormont, para que este lhe ordenasse a buscar, na biblioteca do Castelo Negro, por mapas das regiões pelas quais iriam passar, para que tivessem uma melhor noção do terreno. Jon falou com o Sr. Comandante sobre sua mão queimada, a que ferira em seu ato de salvar a vida de Mormont, e depois se puseram a falar sobre Mestre Aemon, para que Dior lhe revelasse que o velho mestre certa vez poderia ter se tornado o rei, tendo tido a coroa oferecida discretamente a si, mas recusando-a de forma igualmente discreta. O Sr. Comandante apontava para o fato de que, tal como Jon, Aemon também tivera um irmão como rei, e esperava que Jon, tal como Aemon, mantivesse seus votos mesmo em face das adversidades. A grande patrulha de Mormont partiu pelo portão de Castelo Negro e adentrou fundo a floresta, passando por diversas aldeias de selvagens, todas estranhamente vazias e quietas. Quando atingiram a fortaleza de Craster, um local de parada comum para as patrulhas, já que o selvagem era descrito como um amigo da patrulha, Dior e Jon descobriram o motivo do desaparecimento dos selvagens. Eles todos haviam partido para se juntar ao grande exército que Mance Rayder, o último dos reis para lá da muralha, vinha reunindo em meio às presas de gelo, com o óbvio objetivo de marchar em direção ao sul, até a muralha, e Craster e os seus apenas não haviam se juntado a eles porque o selvagem não admitia receber ordens de ninguém, e havia recusado a convocação. Aquelas eram más notícias. Mais tarde, Jon foi abordado por uma das filhas de Craster, a jovem Goiva, que fora encorajada por Sam a lhe falar. Por determinação do Sr. Comandante, os homens da patrulha não podiam falar com as filhas e esposas do selvagem, mas Sam havia quebrado essa regra e descobrira que Goiva estava grávida. Ela temia que o filho por nascer pudesse ser um menino, e foi por conta disso que Jon descobriu a terrível verdade que se escondia por detrás das paredes daquele lugar. Craster sacrificava os filhos homens, do mesmo modo como se casava com as filhas mulheres. Aquilo era absurdamente chocante e desumano, e acertou Jon em cheio, mas não havia nada que ele ou Sam pudessem fazer por Goiva, não sem raptá-la por assim dizer, algo que Mormont jamais admitiria e que despertaria a fúria de Craster. Por isso, Jon precisou recusar o pedido de Goiva, e repreendeu Sam por tê-la encorajado, lhe dizendo que eles não podiam fazer nada. Depois que a patrulha partiu da fortaleza de Craster e atingiu o punho dos primeiros homens, uma posição fortificada que continha um forte anelar construído ainda nos dias antigos, Jon foi levado por fantasma até um pequeno monte adjacente, onde descobriu um velho corno de guerra e um punhado de pontas de flechas e lâminas de obsidiana, ou vidro de dragão, tudo envolto em um velho manto negro da patrulha e enterrado sob a neve. Jon imaginou o motivo pelo qual aquilo ali estava, mas não teve dúvidas quanto ao que fazer. Ele levou os artefatos e os distribuiu entre os irmãos, pois poderiam vir a ser úteis se o pior acontecesse. Quando o segundo grupo da expedição, os irmãos vindos da Torre Sombria, chegou ao punho, Jon foi chamado à presença do Sr. Comandante e travou contato pela primeira vez com o lendário Qhorin Meia-Mão, um dos maiores patrulheiros da Ordem. Qhorin reconheceu de imediato o potencial de Jon e requisitou a Mormont que o cedesse para acompanhá-lo em uma expedição em 3 grupos para bater o terreno adiante nas montanhas, em busca do exército selvagem. Nem é preciso dizer que Jon, sempre pronto para a ação, se sentiu feliz por acompanhar o Meia-Mão e seu pequeno grupo avançado. Quando atingiram o Passo dos Guinchos, encontraram ali um pequeno destacamento de batedores selvagens, e Jon foi um dos homens escolhidos para dar cabo deles de forma discreta. Após assassinar um dos selvagens, Jon partiu para cima do segundo, e foi apenas quando tinha sua lâmina pousada em seu pescoço que ele se deu conta de que não lutava com um homem, mas sim com uma garota. Isso o fez se decidir por poupá-la e levá-la como prisioneira ao invés disso. A moça, de nome Ygritte, era dura como uma casca de carvalho, aquilo que os selvagens chamavam de esposa de lança, uma mulher guerreira, e Jon não pôde deixar de reparar bem nela.
A primeira coisa que lhe saltou aos olhos foram seus cabelos, de um alaranjado incandescente, algo que os selvagens denominavam como o beijo de fogo e consideravam como um sinal de sorte. Jon também a considerou interessante, embora bastante obstinada, e ao lhe revelar que ele era o filho bastardo de Winterfell, Ygritte lhe contou a história de Bael, o Bardo, um homem selvagem dos tempos antigos que teria engravidado clandestinamente uma filha de um senhor do norte, estabelecendo um laço de sangue entre os Stark e o povo livre, tudo para lhe dizer que eles eram na realidade o mesmo povo. O tempo passado junto de Ygritte fez com que os sentimentos por ela aflorassem em Jon, e quando Corryn ordenou a ele que fizesse o que era necessário antes de deixá-los sozinhos, Jon não conseguiu se levar a executá-la, e ao invés disso deixou que ela escapasse. Mas antes que se fosse, Ygritte convidou Jon a se juntar ao seu povo, afirmando que Mance Rayder o aceitaria de bom grado, mas o rapaz se recusou, em nome de sua honra. Quando Jon repetiu a afirmação de Ygritte a Corryn, este confirmou o que a garota dissera, e disse a Jon que o próprio Mance fora um vira-casacas, tendo sido anteriormente um patrulheiro e um amigo de Corryn. Eles agora eram inimigos jurados, é claro, mas o sentimento de camaradagem existente em meia-mão jamais chegou a arrefecer totalmente. Naquela noite, durante o sono, Jon sonhou que via através dos olhos de seu lobo e enxergou um contingente de milhares de selvagens, com gigantes e mamutes reunidos em algum local. Jon informou aos seus companheiros sobre seu sonho e Corryn e os outros imediatamente o reconheceram como um orc, um indivíduo dotado da capacidade de se conectar mentalmente com um animal, vendo com seus olhos e assumindo o controle de seu corpo. Jon não imaginava que possuía tal dom, que quase não era comentado abaixo da muralha, mas ali no norte as coisas eram diferentes. Durante seu sonho, Fantasma havia sido atacado por uma águia, e mais tarde, o grupo de Jon encontrou esta mesma águia pairando nos céus, e um fantasma ferido por suas garras e bico. Diante desse ataque, Corryn decidiu retornar ao punho dos primeiros homens. No entanto, o grupo foi perseguido e Corryn foi forçado a ordenar a um de seus homens, o chamado escudeiro Dalbert, que ficasse para trás, no topo de um monte, com um arco e muitas flechas, para segurar os inimigos tanto tempo quanto fosse possível, dando a eles a chance de escaparem. Outros 2 homens do grupo, Ebony e Cobra das Pedras, foram mandados adiante para atingirem o punho o mais rápido possível, restando apenas Jon e Corryn para trás. Eles eventualmente foram pegos por um grupo de selvagens, mas antes disso, Corryn ordenou a Jon que se unisse aos selvagens, e fizesse tudo o que lhe fosse ordenado, como uma forma de descobrir suas intenções e informações úteis para a patrulha. Corryn então simulou lutar contra Jon diante dos selvagens, chamando-o de vira-casaca, para que o povo livre confiasse nele, e em seu último ato de defesa dos reinos dos homens, Corryn se deixou ser morto por Jon, para que o rapaz pudesse então ser incorporado aos homens sem lei. Diante disso, o líder do grupo de selvagens, o Senhor dos Ossos, que era mais conhecido na patrulha como Camisa de Chocalho, acaba aceitando levar Jon consigo para ser recebido por Mance, ainda que seu desejo inicial fosse o de executá-lo. Quando Jon foi levado à tenda de Mance, ele inicialmente se confunde, acreditando que 2 dos outros homens lá, Tormund Terror dos Gigantes e Styr de Ten, fossem Mance, pois possuíam em sua opinião um ar mais régio, antes de se dar conta de que o rei para lá da muralha era na verdade o homem de aspecto pacato, tocando seu alaúde em um canto. Mance ouve Jon e suas justificativas, e o jovem o convence de que sua deserção da patrulha fora motivada pelo maltratamento que recebera por toda a vida, por ser um bastardo. Jon não pode deixar de se sentir impressionado com Mance e sentiu uma certa ligação com o homem, apesar de saber que ele era essencialmente um perjuro e um inimigo perigoso do reino. Durante a conversa, Jon entendeu o plano de Mance para invadir os reinos e tomou notas mentais do que descobrira, para revelar tudo aos irmãos quando tivesse a chance de retornar à muralha ou ao punho dos primeiros homens. Quando Jon foi enviado com um grupo de selvagens em direção ao punho, ele foi atacado por uma águia e sofreu cortes em seu rosto. A águia vinha sendo controlada por Orell, o batedor que Jon havia matado, que por acaso era também um orc e que vivia agora dentro da mente da ave. Quando o grupo atingiu o punho, eles viram ali os restos da batalha em torno do Forte Anelar, na qual a patrulha fora cercada pelo exército dos mortos, o que queria dizer que ali haviam muitos irmãos caídos. Depois de retornarem a Mance para relatar o que haviam encontrado, Jon foi pressionado pelo Rei Selvagem para revelar o que sabia sobre a patrulha, mas relutava em trair seus votos e seus irmãos.
No entanto, Jon se lembrou de que Corin o havia ordenado que fizesse o que quer que os selvagens demandassem, para manter sua fachada de vira-casaca, o que o levou, a contragosto, a passar as informações sobre a patrulha de Mormont aos selvagens, bem como a revelar quem havia ficado para trás para defender a muralha. Então, Jon foi colocado, junto a Ygritte, num grupo cuja missão era a de escalar a muralha e empreender ataques furtivos e surpresas ao sul, sob o comando de Styr e Jarl. Durante o caminho e a escalada, Jon e Ygritte acabaram se enamorando, e então se apaixonando, se tornando efetivamente um casal, apesar dos votos de castidade de Jon. Ele se sentia profundamente dividido quanto a isso. Por um lado, desejava conservar sua honra e respeitar seus votos, mas por outro, não era mais capaz de resistir a Ygritte. Ambos acabaram dividindo uma tenda e consumando sua relação, além de passarem algum tempo juntos dentro de uma caverna, o que fez com que Jon enfrentasse profundos conflitos pessoais. O grupo escalou a muralha em um ponto remoto próximo à Torre Sombria, e com a morte de Jarl, que caiu enquanto tentava empreender a escalada, Styr se tornou o líder inconteste do grupo. Jon e Ygritte também sobreviveram e eventualmente atingiram a dádiva. Jon se sentia dividido entre seu amor por Ygritte e seu senso de dever, mas eventualmente chegou à conclusão de que deveria escapar do grupo selvagem, retornando a Castelo Negro para avisá-lo sobre a presença do inimigo ao sul da muralha. Quando chegaram à Coroa da Rainha, uma velha torre abandonada, circundada por uma pequena aldeia na dádiva, Jon e os selvagens encontraram um velho nortenho com um cavalo, e para provar sua mudança de lado definitiva, Styr ordenou a Jon que fosse ele a matar o velho, um súdito dos reinos, com sua própria lâmina. Jon hesitou, apesar da ordem de meia mão de fazer tudo o que lhe fosse pedido, e Ygritte instou-o, tentando convencer Jon a mostrar ao Magnar que ele era, de fato, um homem livre, mas sem sucesso. Diante da hesitação de Jon, Ygritte mata o homem por conta própria, o que enfurece Styr, mas antes que houvesse uma resposta do líder selvagem, o grupo é atacado por um lobo gigante, que se parecia estranhamente com Verão, o lobo do irmão legítimo de Jon, Bran, e o bastardo se aproveita da deixa para pular sobre o cavalo do velho e fugir dali, mas não sem antes receber uma flechada certeira na perna, que ele acreditava ter sido de Ygritte. Foi com muita dificuldade e dor que um Jon semiconsciente foi capaz de chegar à Vila Toupeira para alertar os aldeões sobre a iminente chegada dos selvagens, antes de ir a Castelo Negro para avisar os irmãos e, ele esperava, ser tratado de seu ferimento na perna. Quando Jon atingiu Castelo Negro, ele foi imediatamente levado a Mestre Aemon, que lavou e tratou de seu ferimento, removendo a flecha de sua perna. Ele então, depois que Jon recobrou sua consciência, lhe falou sobre a suposta morte de seus meios-irmãos Bran e Rickon, executados por ordem de Theon Greyjoy, que havia também saqueado e tomado o controle de Winterfell. Jon levou algum tempo para se recuperar e depois disso, ainda com a perna enfaixada e fraca, auxiliou Donal Noy, o mais próximo que o castelo ainda tinha de um comandante experiente, a preparar as defesas para a chegada dos selvagens. Durante a batalha subsequente, que foi longa e dura para os poucos irmãos negros ainda presentes ao castelo, todos os saqueadores selvagens vieram a ser mortos, e isso incluía, para a consternação de Jon, Ygritte, que ainda teve tempo de cair sobre seus braços e lhe perguntar se aquilo ali era um verdadeiro castelo antes de perecer, com uma flecha certeira que, ao menos, não era uma das de Jon, como ele fez questão de constatar. Mais tarde, foi a vez da enorme força principal selvagem, comandada por Mance em pessoa, atacar a partir do norte, e Jon foi escalado por Noy para comandar a luta no topo da muralha, enquanto o ferreiro em pessoa defendia o portão através da muralha. Aquilo era algo surpreendente considerando a juventude de Jon, mas ele veio a descobrir que apesar disso, todos os irmãos ainda sobreviventes nutriam um profundo respeito por suas decisões, e isso encorajou Jon na batalha. Com a morte de Noy e de seus companheiros no túnel, pelas mãos de Meg, o Poderoso, Jon assumiu o comando total da defesa do castelo, com o respaldo do velho mestre Aemon, e através de sua orientação e liderança, os irmãos foram quase milagrosamente capazes de segurar a pressão dos selvagens ali durante vários dias. Com isso, a batalha atingiu um ponto de impasse, com uma quantidade substancial de baixas do lado selvagem, que forçaram Mance a recuar e repensar sua tática. Eventualmente, dois personagens desagradáveis atingiram o castelo em meio ao caos. Sir Alliser Thorne, que retornava do sul para reassumir suas funções, e um homem de nome Janos Slynt, que aparentemente havia sido exilado para a patrulha por ordem do irmão anão da rainha, Tyrion.
A dupla ordenou que Jon fosse capturado e confinado em uma cela de gelo, pelo crime de deserção e também pelo assassinato de Corin Meia-Mão, e desejava efetivamente executá-lo rapidamente, mas Mestre Aemon falou em seu favor e fez com que Janos recebesse Jon para ouvir sua própria defesa. Aemon lhe falara a respeito da honradez e da valentia de Jon durante o ataque à muralha, e com isso, Janos chegou à conclusão de que não poderia simplesmente enforcá-lo, dada sua grande popularidade junto aos irmãos, e por isso, uma solução alternativa foi encontrada. Jon seria enviado para parlamentar com Mance, conforme o homem desejava, mas sua missão real seria a de assassiná-lo sorrateiramente. Essa seria, de acordo com Janos, a única forma de Jon provar sua lealdade à patrulha, e era essencialmente uma missão suicida. Depois que Jon foi levado à presença de um desconfiado Mance, este lhe falou sobre o Berrante do Inverno, que ele teria em seu poder e que teria o suposto poder de pôr abaixo a muralha se fosse soprado, ameaçando usá-lo caso a patrulha não capitulasse. O Rei Selvagem revelou a Jon que apenas ordenara o ataque não por motivos de conquista, mas sim para que seu povo também pudesse se esconder por trás dela, para escapar do exército dos mortos. Mance então oferece o berrante a Jon, em troca da permissão para que todo o seu povo passe para o sul da muralha, mas deixa claro que nenhum deles se vergará diante das leis e ordens dos Lordes dos Reinos, afirmando que, se eles precisarem de leis, farão suas próprias, e naturalmente isso era um grande problema para Jon. Antes que o jovem pudesse pensar no que o faria, no entanto, o acampamento selvagem foi fortemente atacado por uma força sulista, que os pegou de surpresa pelo flanco, derrotando-os sem grande dificuldade, capturando também a Mance. A força, Jon descobriria depois, era liderada por Stannis Baratheon, um dos homens que se autodeclararam como reis em Westeros, e que fora o único a responder aos desesperados apelos da patrulha. Ele era acompanhado por patrulheiros de Atalaia Leste, liderados por Cotter Pike em pessoa, e durante a luta, Jon decidiu que sua melhor maneira de contribuir seria defendendo a tenda de Mance, onde Dalla, a esposa de Mance, dava à luz. Mesmo não tendo cumprido sua missão de matar Mance, a popularidade de Jon na muralha aumentou mais ainda após a batalha, e através disso, ele foi eventualmente libertado do cativeiro. Ele foi levado à presença de Stannis, e os dois conferenciaram. Durante a conversa, Stannis lhe disse que tinha necessidade de um homem do norte para seus propósitos, e que por isso, caso ele o reconhecesse como legítimo rei de Westeros, Stannis o legitimaria como Jon Stark, o Senhor de Winterfell. Era uma oferta muito tentadora. Stannis também falou em casá-lo a Val, a irmã de Dalla, para atrair os selvagens para seu reino e para angariar seu apoio. Jon se sentia profundamente tentado a aceitar a ideia, mas por outro lado, sentia uma enorme dose de vergonha e culpa por conta de seus irmãos assassinados, admitindo para si mesmo que ele sempre desejara, no fundo, essa posição e sempre tivera inveja de Robb por seu caráter legítimo. Pouco depois, Jon começou a sentir em seu âmago a fome de seu lobo, o que o fez se dar conta de que Fantasma encontrara o caminho de volta a Castelo Negro, e partiu imediatamente para encontrá-lo a norte da muralha, para sua imensa alegria. O rapaz passou um bom tempo ponderando a respeito de se devia ou não acatar o plano de Stannis, e isso levou a se dar conta de que aceitar Stannis como rei significaria, necessariamente, aceitar também a religião que ele desejava impor sobre os reinos, ou seja, permitir que Melisandre incendiasse a Árvore Coração e o Bosque Sagrado de Winterfell, uma perspectiva assustadora. Depois de algum tempo, uma notícia chocante atingiu os ouvidos de Jon. Sem seu conhecimento, Sam vinha manipulando as diferentes facções e os diferentes interesses dentro de Castelo Negro, colocando os dois mais óbvios candidatos ao posto de Senhor Comandante, com a morte de Mormont para lá da muralha, Sir Dennis Mallister e Cotter Pike, no limite entre si, e oferecendo um outro nome como alternativa para garantir a um que o outro não seria o escolhido, o do próprio Jon. Após Jon finalmente se decidir por recusar a proposta de Stannis, ele foi conduzido ao refeitório do Castelo Negro, onde descobriu, para seu completo assombro, que fora escolhido como o 99º Senhor Comandante da Patrulha da Noite, em uma votação esmagadora.